Hoje nós iremos abordar alguns conceitos básicos da hematologia para aquelas pessoas que estão inseridas na área laboratorial, as quais devem dominar essas diferenças, sabendo os conceitos, sabendo definir, sabendo tratar das diferenças. Então, muita gente confunde muito quando você fala sangue, o que é o sangue? As pessoas ficam sem ter aquela noção da definição. E muita gente diz, é formado por soro, é formado por plasma. Mas qual é a diferença? O que é um plasma? O que é um soro? Então, gente, nós temos que ter esse conceito formulado. Você que trabalha em laboratório, você tem que dominar esses conceitos, pois você tem que saber que o sangue ele é composto por uma parte líquida e outra sólida. Nessa parte sólida é constituída de elementos celulares. Na parte líquida, quem vai dominar aí é a água, mas no entanto a gente vai encontrar as outras proteínas inseridas, os carboidratos, os sais minerais, dentre outros. Porém, em menor quantidade. Quem está na maior proporção é a água, tá? Então, no sangue a gente encontra o quê? Células sanguíneas mais o plasma, nosso sangue circulante, tá? Tá, mas eu separei, fiz a coleta, tirei o sangue, centrifuguei. Se na parte líquida a gente estiver com a presença da proteína fibrinogênio, nós estamos com o plasma. Mas como é que eu vou obter o plasma? Hoje em dia, em laboratório, as coisas estão bem mais práticas. Então, você obtém o plasma através do uso de um anticoagulante. Então, se eu estou usando um anticoagulante, qual a parte líquida que eu vou obter daquela minha amostra sanguínea? É o plasma. Ok, fui fazer uma coleta, colhi meu sangue total, colhi no tubo sem anticoagulante, mas ele tinha o ativador do coágulo. Ok, qual é a parte líquida que eu vou obter após a centrifugação? O soro. Então, no soro, a gente não vai encontrar a presença do fibrinogênio. Então, o fibrinogênio é uma proteína marcante que dá para você definir, caracterizar o que é soro e o que é plasma. Isso vai te dar um domínio no conceito e na obtenção da tua amostra a ser trabalhada. Então, são imprescindíveis, gente. São conceitos básicos. Você está dentro de um laboratório, você tem que dominar esses conceitos, você tem que conhecer, você tem que saber ter segurança naquilo que você está executando. Aqui só para vocês darem uma observada, tem um corte, né, de um vaso sanguíneo. Nós encontramos aqui os elementos celulares, tá? Aqui tem nossos leucócitos, né, um neutrófilo ali, que é também conhecido como glóbulo branco. Aqui tem o revestimento do vaso. Aqui nós temos nossas plaquetinhas, nossas lindas plaquetas. Aqui nós temos as hemácias, né? Nossos glóbulos brancos ou eritrócitos. E aqui nós temos o tecido, né, líquido circulando aqui, que é o nosso plasma, pois ele está dentro do contexto do vaso. Se está circulando, qual é a parte líquida? Plasma. Então, o sangue está dentro do vaso sanguíneo, dentro do corpo humano circulando, ele é formado por plasma. Tá claro? Então, passando aí, a gente tem que ver que a área laboratorial, no decorrer dos anos, evoluiu bastante. Antigamente era um sofrimento, gente. As pessoas, para obter um plasma, elas têm que triturar o vidro, usar o pó de vidro, e era agonia. Não, hoje em dia a gente encontra tudo pronto, você tem disponível. Então, como é que eu vou obter esse plasma e o soro, né? Como eu falei anteriormente, se eu tenho um anticoagulante, consequentemente eu vou ter o quê? Um plasma. Então, eu quero dosar o fibrinogênio, eu vou usar um anticoagulante qualquer? Não, você vai usar o citrato, porque o citrato irá conservar melhor essa proteína. Então, o citrato de sódio, como a gente viu lá na aula sobre coagulação, né? Ele conserva os fatores da coagulação, e o fibrinogênio é a proteína que está lá envolvida no no processo da coagulação. Então, o citrato, eu vou obter plasma. Se eu usar o tubo da tampa vermelha e o tubo da tampa amarela, eles não têm anticoagulante, ok? Se não tem anticoagulante,
que é que vai acontecer? Eu vou obter quem? O nosso soro. Se eu não tenho anticoagulante, consequentemente eu não vou ter o fibrinogênio. O fibrinogênio ali vai estar aderido, formando as pontes, né? Naquele coágulo lá embaixo. Então, na parte líquida, nós não vamos encontrar a proteína que está no processo de coagulação. Proteína essa chamada fibrinogênio. Nós temos também o tubo da tampa verde com a heparina. A gente sabe que a heparina é um potente anticoagulante. O EDTA e o fluoreto com EDTA. Então, todos esses que têm anticoagulante, a gente vai obter o plasma. Porém, o que vai nos possibilitar a dosagem das proteínas que estão inseridas no contexto da coagulação, principalmente quando a gente está relacionando aqui na diferença entre plasma e soro, que é a proteína conhecida com o nome de fibrinogênio, será no tubo com citrato. Então, o tubo da tampa azul com citrato, que dependendo do fabricante, vocês sabem que a intensidade de cor muda. Já que a gente está falando tanto em conceitos básicos, né, diferenças básicas, domínio naquilo que está fazendo, então é imprescindível que todos nós que estejamos inseridos na área laboratorial, principalmente em hematologia, que conheça o que é o hemograma. É inadmissível qualquer profissional da área laboratorial que não saiba, que não tenha o domínio básico no contexto do hemograma. Primeiramente, que eu devo saber do hemograma. Em que eu colho o hemograma? Como eu colho? Então, a gente sabe que o hemograma, o tubo de preferência é o EDTA. Professora, posso colher com citrato? Depende. Se você quiser avaliar, no caso ali, a avaliação de afinidade pelo EDTA, que é executado por algumas plaquetas. Você pode colher, mas, no entanto, você não deve colher sem o EDTA, porque a série vermelha, meus elementos celulares, eu só vou poder liberar com EDTA, uma vez que o citrato vai interferir nesses resultados. Então, o hemograma. O hemograma é o exame mais solicitado dentro do laboratório. Tem algumas pesquisas que dizem que ele chega a ser mais de 80% das requisições prescritas dentro de um laboratório está inserido o hemograma. O que é um hemograma? O hemograma é um exame, né, lógico, que vai nos possibilitar uma contagem qualitativa e quantitativa dos elementos figurados do sangue. É um exame também que é indispensável na clínica. Por quê, gente? Porque ele tanto vai auxiliar para doenças, né, da linhagem hematológica, como de outras patogenias. Então, é indispensável. Se você está com processo infeccioso, ele sinaliza, seja ele viral ou bacteriano. Se você está com processo alérgico, ele sinaliza. Se você está com a doença hematológica, ele sinaliza. Tá, fiz o meu hemograma no laboratório X, vou para o laboratório M. É obrigatório dar o mesmo resultado? A gente sabe que isso não procede, até porque existe a variação de laboratório. Então, o hemograma, o resultado do seu hemograma vai variar de acordo com o equipamento, de acordo com o grau de especialização do laboratório e do laboratorista, né? E com as tradições locais. Você sabe que algumas pessoas têm algumas tradições, né? Em termos de alimentação, em termos de costumes culturais, outras, porém, têm tradições em executar coletas de formas diferentes. Então, são várias traduções, são vários contextos, né? Em vários contextos, você tem aí uma variação que pode, além do estado fisiológico do indivíduo, né? E também a gente sabe que tem as influências também com relação ao tempo, com relação ao estado físico. Então, existem várias variações, então, existem várias variantes. Então, o hemograma que eu executo hoje aqui, não, ele jamais não vai dar o mesmo resultado amanhã se eu for para um outro laboratório. Pode dar até parecido, mas o mesmo não.
Tá, ainda falando do hemograma. Todo mundo, gente, está inserido no laboratório, seja ele técnico, nível superior, biomédico, bioquímico, farmacêutico, isso aí não tem nem o que discutir, obrigatoriamente tem que saber. Mas do nível técnico, se está inserido ou não no setor de hematologia, tem que saber que o hemograma é formado por quais exames? Eritrograma, leucograma e plaquetograma. Lembrando que o plaquetograma passou a ser inserido depois da década de 80. Até antes, os planos de saúde eles não eram obrigados a ter a contagem ou a ter a diferencial das plaquetas no hemograma, não. O hemograma era só resumido em eritrograma e leucograma. Com o advento da tecnologia, alguns laboratórios passaram a liberar no hemograma as plaquetas. Então, os planos de saúde passaram a exigir que o hemograma também tivesse as plaquetas. E o SUS não pagava as plaquetas, só pagava se elas fossem solicitadas. Então, daí passou a ter essa política, na qual todos os exames com hemograma deveriam sair com as plaquetas, devido ao avanço tecnológico. Possibilitou. Tá, o eritrograma. A gente sabe que o hemograma é composto por eritrograma, leucograma e com o avanço tecnológico, o plaquetograma. E no eritrograma, quem a gente vai estudar? No eritrograma, nós iremos estudar a série vermelha, certo? A parte vermelha, a série eritrocitária, ou seja, as hemácias, os contextos nos quais ela está inserida, o contexto no qual ela está inserida. E como é que eu faço esse estudo? Primeiramente, eu tenho que quantificar essas hemácias. Eu tenho que saber quantas hemácias eu tenho ali circulante por ml de sangue, né? Eu tenho que saber quantos eritrócitos eu tenho ali. Então, como é que se fazia isso? Existem várias possibilidades. Uma delas é em hemocitômetro. Hemocitômetro era levado ao microscópio. Nada mais é do que a câmara de Neubauer, que é essa câmarazinha que está aqui. Ela tem uns traçozinhos aqui, umas divisão, né? Que possibilita você fazer a contagem. Cansativa, excessiva e sujeita a erros de laboratoristas, né? De microscopia, de contagem, de diluição. Então, muito sujeita a erros. Hoje é totalmente abandonada, inadequada, muitas hemácias, contagem imprecisa. Então, um terror. Nessa câmara de Neubauer, eu não sei se vocês já chegaram a trabalhar com ela ou já conhecem, a gente só pode contar 2 pacientes, um paciente de um lado e um paciente do outro. Então, hoje em dia não se faz, gente. Existia também uma contagem muito errônea, que era por estimativa, totalmente prejudicial. As pessoas rodavam o hematócrito e daí atribuíam um valor àquelas hemácias. Por exemplo, o cara deu um hematócrito de 45, aí as pessoas atribuem, 45 está normal, é uma pessoa adulta, então vamos botar mais 5 aí botar 5 milhões de hemácia. Então, totalmente inadequado, totalmente errado. E hoje em dia, em contadores eletrônicos, que são exatas e reproduz bastante, né? É reprodutível mesmo. Mas no eritrograma, fiz a minha contagem das hemácias. O que é que está faltando? Dosar a minha hemoglobina. Nós sabemos que a hemoglobina é a proteína que está inserida na hemácia, que dá a coloração avermelhada quando associada ao complexo de ferro, porque a cor vermelha da hemácia vem dos radicais de ferro, quando ocorre essa ligação. É importante lembrar que se você tirar uma molécula de hemoglobina e isolar, a cor dela não é vermelha. Muita gente pensa que é vermelha, mas não é. A cor da hemoglobina isolada é amarela. Então, quando ela está no complexo, formando o complexo com o ferro,
atribuição da cor avermelhada à hemácia. Então, quem basicamente dá a cor vermelha à hemácia não é a hemoglobina, mas sim o ferro. Então, quando esses formam o complexo hemoglobina, ferro, complexo M, isso aí caracteriza a cor avermelhada da hemácia. Como é que era feita essa contagem de hemoglobina? Em espectrofotômetro, né? Ou em contadores eletrônicos, que eles seguem o mesmo procedimento, diluição em câmara e aí faz a leitura com feixe de luz. Então é aceitável, é reprodutível, reproduz bastante, então é ideal, ok? Determinação do hematócrito. Fiz a minha dosagem de hemoglobina. Sei quantos milhões de hemácia, agora eu quero saber em termos percentuais quanto dessa hemácia está inserida naquele meu volume sanguíneo. Qual é a diferença em termos de percentual em elementos celulares e elementos e o meu plasma, elementos e a parte líquida? Quanto é que está em termos de percentuais? Então, como era feito antigamente? Geralmente era feito na microcentrífuga, através da centrifugação em tubos capilares. E daí se fazia uma leitura numa tabelinha e se fazia a estimativa, totalmente inexato. Hoje é feito nos canais, né, nos canais eletrônicos, através do cálculo, que é o que? A quantidade de hemácias vezes o VCM, que é o volume corpuscular médio, tá? Então, hoje se aceita. Os índices hemantimétricos, VCM, HCM, CHCM, RDW, os mais usados, a gente também vai abordar, porque eles vão estar inseridos no eritrograma, na minha série vermelha. Então, se eu tenho minha contagem de hemácia, né? Eu contei minhas hemácias, eu sei quantos milhões de hemácia eu tenho. Eu sei também quanto de hemoglobina está ali inserida. E eu sei o valor em termos de percentuais, consequentemente eu vou ter meus índices hemantimétricos. Então, quais são os índices hemantimétricos? VCM, HCM, CHCM e RDW em percentual. São os mais usados. Porém, já existe outros índices, principalmente o RDW, com outra unidade, que já está sendo inserido pelos contadores eletrônicos mais avançados. Mas o meu VCM, meu volume corpuscular médio, como é que é obtido? Gente, por cálculo totalmente inexato. Então, vocês imaginam um eritrograma sendo feito manual. Se o cara faz uma estimativa das hemácias, se ele roda o hematócrito numa microcentrífuga, com tubo capilar, e ainda ele faz o cálculo para o VCM, que o cálculo é feito como essa formulazinha que tem aqui, hematócrito dividido pela quantidade de hemácia. Você já imaginou que eritrograma inaceitável, né? Que eritrograma, gente, é um absurdo, que eritrograma errado, pode-se dizer. Então, totalmente inexato. E isso é o que a maioria fazia antigamente, quando se fazia hemograma manuais. Com o medidor eletrônico atual, a classificação laboratorial nos permite classificar as anemias. Então, hoje, nós temos os contadores eletrônicos, que são excelentes para a obtenção do VCM. Então, todos os contadores eletrônicos hoje, de última geração, eles já nos possibilitam a obtenção desses índices hemantimétricos, né? Eles já estão ali inseridos. Você passa a sua amostra, automaticamente ele já libera o eritrograma com todos os seus índices. Veja como a qualidade dos exames laboratoriais, graças a Deus, melhoraram bastante. E o HCM, hemoglobina corpuscular médio, também muito inútil quando realizado por cálculo. Se pegava a hemoglobina e se dividia pela
pela quantidade de hemácias, né? O CHCM também, que é a concentração da hemoglobina corpuscular, também era obtida por cálculo, HCM/VCM, ou usava a hemoglobina e o hematócrito e se obtia o CHCM. O RDW, que é a amplitude de distribuição dos eritrócitos. O que é o RDW? É um estudo do histograma das hemácias. É como se eu pegasse o distanciamento entre a maior e a menor hemácia. É um índice, gente, muito útil para o diagnóstico da anemia. Ele até preconiza o processo anêmico. Então, é muito interessante, se vocês forem adquirir um aparelho, estudarem antes, ver a procedência, ver quais são os canais, né, quais são os canais ali que vai te proporcionar, qual é a metodologia empregada, citometria de fluxo, impedância. Isso é fundamental para vocês obter uma qualidade, um resultado de qualidade. Veja como antigamente os exames não existia uma padronização. Lembrando que tudo que se vai fazer em laboratório, você deve sim usar um padrão, né? Você tem que ter um padrão de qualidade, você tem que passar controles, você tem que avaliar. Falamos do hemograma. Vimos que no hemograma nós realizamos 3 tipos de exames, que são eles: eritrograma, leucograma e plaquetograma. Falamos que no eritrograma nós iremos fazer a contagem das hemácias, nós iremos dosar a hemoglobina, nós iremos obter o seu percentual de elementos, né? Elementos celulares com a variação plasmática. Então, quanto de hemácias tem ali inserido, né, para aquela proporção em termos de percentuais de 100% para o plasma. Quanto será? Qual a diferença entre elementos celulares e plasma? Então, elementos celulares esse da série vermelha, quantos vai estar ali inserido? Isso em termos percentuais. Temos nossos índices semantimétricos, VCM, HCM, CHCM e RDW. Isso tudo é estudado no eritrograma. O leucograma, que também faz parte do hemograma, nada mais é do que o estudo qualitativo também quantitativo dos nossos leucócitos, né? Nós iremos estudar os leucócitos, então a gente vai quantificar quanto de leucócitos tem ali naquele sangue circulando. Quais são esses elementos celulares? Então, como é que é feita essa contagem, gente? Os leucócitos, a contagem qualitativa era realizada também, né? A contagem quantitativa, me desculpe, era realizada também na câmara de Neubauer. Se usava um líquido de Tur que se diluía 20 microlitros de sangue e se fazia a leitura nesses quadradinhos aqui, ó, nesses 4 aqui da câmara. Esse daqui, gente, é o desenho da parte da câmara ali. E se fazia a contagem, contava quantos leucócitos tinha aqui nesse quadrado, no superior, do lado, no caso 4 quadrados. E se fazia o cálculo. Totalmente em desuso, é abandonada, cansativa. Como eu falei para vocês, em cada câmara só se podia contar 2 pacientes. Imagina você com a rotina de 100. Minha gente, é incabível. Eu estou falando apenas para vocês terem conhecimento que de fato isso aqui existe. Ainda há pessoas que realizam, mas é totalmente inadequado. E também hoje é feita a contagem em contadores eletrônicos de múltiplos canais com citometria de fluxo, né? Ali passa as células, eles caracteriza pelo feixe de luz que é emitido de acordo com o tamanho daquela imagem que é realizada. Então, o sangue passa ali, ele emite o feixe de luz, o citômetro, e ali vai emitindo luzes e vai captando de acordo com o tamanho da célula que passa ali. E fora essa contagem, existe uma contagem, também alguns contadores que ele faz essa contagem e ainda faz uma outra, como se fosse um confirmatório, que é pela impedância, ou seja, pelo peso
da célula. Então, existe uma caracterização dessas células. E aí, eles liberam também, né, a contagem diferencial. Mas lembrando que, quando você tem células imaturas, células que não são normais, essa contagem, a maioria dos contadores eletrônicos, eles não distinguem, eles fazem confusões. Eles podem até sinalizar, mas ele não tem a capacidade de diferenciar. Então, é aí que entra o microscopista. Tem que ter uma pessoa que tenha experiência na hematologia, que possa definir, identificar essas células. É bom, a diferencial dos contadores, sim, porém, nada substitui o olho humano. Deve-se ter uma pessoa que confronta aquele resultado em lâmina, certo? Então, no leucograma, a gente vai fazer o estudo de quê? De uma contagem quantitativa e de uma contagem específica ou diferencial, né? Classificando que células são aquelas. São neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, qual a quantidade dessas células que estão aí inseridas por ml? Ou por microlitos, ou por fentolitos, não, por microlitos de sangue distribuído, né? Então, isso tudo vocês têm que ter noção. Então, se você sabe que o paciente chegou com a requisição que contém o hemograma, você sabe que vai ter que ter um estudo ali da série vermelha dele, da série branca ou leucocitária e também da série plaquetária, certo? Plaquetograma. Quando a gente fala de plaquetograma, muitas pessoas se deparam com a requisição na qual o médico só solicita plaquetograma e entra em desespero. Gente, plaquetograma nada mais é do que o estudo das plaquetas. Da mesma forma que a gente faz o estudo no eritrograma da série vermelha das hemácias, no plaquetograma nós iremos fazer o estudo da série das plaquetas, das nossas queridas plaquetinhas. Então, foi solicitar plaquetograma, eu vou fazer o estudo qualitativo também e quantitativo. Antigamente, a contagem das plaquetas era muito feita pelo método qualitativo. As pessoas diziam se estava aumentada, diminuída, né, ou normais. Hoje em dia também é uma contagem que é para identificar a quantitativa. Então, você faz a contagem no seu contador eletrônico e se deve ir para a lâmina fazer uma contagem qualitativa. Também já se usou muito fazer a contagem de plaquetas na câmara de Newborn, né, que é o hemocitômetro. Sujeita a grandes erros, até porque as plaquetas são móveis, então elas mudam rapidamente de campo. Quando você contava um quadrante daquele, quando olhava ela já estava em outra, ela poderia mudar, você poderia contar uma plaqueta mais de uma vez. E além disso, tem um erro técnico, você tinha que colocar na câmara de Newborn, deixar por 10 minutos ali, esperando para poder fazer essa leitura, para que a câmera ficasse úmida. Então, e as plaquetinhas ficassem mais calmas, mas mesmo assim elas se tornavam mó. Era um refrigerante, causava desconforto visual. Então, tinha um contexto grande de dificuldades, totalmente sujeita a erros. Foi abolida. Hoje, algumas pessoas se falam sobre o método de Fônio. Na realidade, Fônio não é um método. Fônio foi uma criação, né, de um cara aí que ele sugeriu uma fórmula. Então, essa fórmula, você conta os campos e faz um cálculo. A pessoa que está inserida na microscopia, ela realiza essa contagem e aí faz a estimativa de Fônio. Os contadores eletrônicos hoje em dia são muito sensíveis à contagem de plaqueta. Antigamente não, eles estavam plausíveis de erros. Hoje em dia eles são mais sensíveis. No entanto, quando as plaquetas dão 20.000, deve-se ter cuidado, fazer uma avaliação precisa, observar essa amostra, como é que foi a coleta, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Com relação ao VPM, que é o volume plaquetário médio também. Quando surgiu esse índice, a maioria das pessoas diziam que não tem significado nenhum, que foi assim que surgiu os contadores eletrônicos de múltiplos canais.
Então se dizia que não tinha validade nenhuma. No entanto, sabe-se que é imprescindível esse VPM, porque ele vai ser bem útil quando você tiver um defeito na plaqueta. A gente sabe que existem diversas patologias que há alterações morfológicas na plaqueta e o VPM ele vai sinalizar, né, uma macrocitose. Então ele te sinaliza. Plaquetócito, que também é obtido por cálculo, se pega o número de plaquetas obtido vezes o VPM, não tem muito interesse clínico, então não tem, porque ele está muito plausível de erros. Assim, não tem uma aplicação clínica para isso, laboratorial. O PDW, que é a amplitude de distribuição também das plaquetas, há estudos que já estão inserindo, porque ele vai facilitar uma avaliação também dessa variação plaquetária. Então, ele é importante também o PDW, porque ele vai sinalizar algumas doenças plaquetárias, certo? Então, gente, existem princípios básicos, existem conceitos básicos na área laboratorial. Você que está inserido em laboratório, não esqueça essas definições. Se você é um técnico, você seja um excelente técnico e mantenha. E se você é de nível superior, um graduado, você tem por obrigação saber. Muito obrigado. Fique com Deus. Muita paz, muita luz.